semana 3 foi a semana das graçolas do mundo da NFL. Oh, hello, bola! Um abraço a todos os queridíssimos amigos da NFL Brasil. Vamos que vamos com o nosso top 5 da rodada. E eu começo com os special teams pra lá de safados, ok? Pra lá de safados. E eu tô falando agora dos bloqueios de field goal. Foram 5 na partida, incluindo 4 no quarto período, que foi o maior número na NFL, num dia de NFL, nos últimos 45 anos, ok? Então, os Jets tiveram um toco em cima do Tampa, o Cleveland Browns em cima do Green Bay Packers, e o Philadelphia Eagles bloqueou 2 field goals no quarto período, incluindo um do Cardi, kicker dos Rams, que teria dado a vitória para a equipe de Los Angeles, né? Jordan Davis com retorno para touchdown, né? É tão bom ver esses caras de 150 quilos correndo, atravessando o campo todo. Demorou uns 2 dias pra ele anotar o touchdown, mas tá valendo. Grande vitória de Philadelphia. E essa vitória dos Eagles me lembrou um pouquinho uma outra vitória que aconteceu em 2010. Torcedor dos Giants pode colocar no mute, ok? Porque foi a primeira vitória dos Eagles em que o time estava perdendo por pelo menos 19 pontos no segundo tempo, desde 2010. E em 2010, num jogo entre Giants e Eagles, lá em Nova York, DeSean Jackson teve um retorno de 65 jardas, bem na reta final da partida, para dar a vitória para os Eagles. O Tom Coughlin, o treinador dos Giants, falou pro punter: chuta a bola para fora, não chute a bola para o DeSean Jackson. O que ele fez? Ele chutou a bola em linha para o DeSean Jackson, no meio do campo, e o DeSean Jackson anotou um touchdown simplesmente bizarro. E o Cleveland Browns, cara, o jogo de Cleveland me lembrou um pouquinho algo que aconteceu em 2015. Os deuses do futebol americano dessa vez foram justos com o Cleveland Browns. Em 2015, no dia 30 de novembro, no Monday Night Football, o jogo estava empatado 27-27, Cleveland Browns, Baltimore Ravens. Os Browns estavam se aliando para um field goal e uma vitória improvável contra os Ravens. Mas aí chega, ok? O field goal foi bloqueado, Will Hill retornou o chute para touchdown e os Ravens venceram de uma forma incrivelmente dramática. Pois bem, nessa partida estava 10-0 para Green Bay, faltando menos de 4 minutos, os Browns voltaram com tudo, empataram o jogo, mas mesmo assim Green Bay estava aliando para o field goal da vitória na reta final. E aí os Browns conseguiram o bloqueio. Não foi retornado para touchdown, mas o bloqueio posicionou o Joe Flacco para conduzir a campanha vitoriosa, e depois o Schmidt entrou lá e chutou de 55 jardas no estouro do relógio, dando uma vitória dramática para o Cleveland Browns. Às vezes, os deuses do futebol americano são extremamente justos, né? E o New York Jets quase conseguiu uma virada realmente impressionante contra o Tampa Bay Buccaneers, mas na reta final, Baker Mayfield venceu mais um jogo no último minuto. Você sabe que as 3 vitórias do Tampa Bay nessa temporada aconteceram no último minuto do quarto período, uma coisa realmente impressionante. Meu segundo destaque vai para aquele moço lá em Chicago que é tão criticado, né? Eu falo do Caleb Williams, eu vi os 2 primeiros jogos do Caleb Williams, eu achei um tremendo exagero. Todo mundo, ele é um bosta, não vai dar certo. Tremendo exagero, tá? Eu vi vários lançamentos bons, eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, mas nessa última partida contra o Dallas Cowboys, ele foi realmente espetacular. Melhor QBR, que é aquele rating da ESPN, que vai de 0 a 100 da carreira, 94. Não foi sacado, 4 touchdowns, nenhuma interceptação. Primeira vez na carreira que ele consegue esses números juntos, né, no mesmo jogo. E ele foi realmente muito eficiente contra a defesa aí do Dallas Cowboys, né? Os Cowboys já permitiram 3 passes de pelo menos 25 jardas, 13 passes de pelo menos 25 jardas nessa temporada em 3 partidas, uma coisa realmente bizarra. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que os Bears jogaram da forma que o Ben Johnson quer que eles joguem,
né? Trick plays, teve lá flea flicker e um bom ataque terrestre, né? 19 jogadas numa campanha, 76 jardas, 9 minutos e 54 segundos. Foi a campanha mais longa dos Bears desde 2000. É assim que o Ben Johnson quer que o time jogue, né? Controlando o relógio, correndo com a bola, algumas trick plays, quarterback eficiente. Então a gente viu o dedinho do Ben Johnson aí nessa vitória do Chicago Bears, primeira dele como treinador, e o Caleb Williams, cara, jogou bem demais, eu gostei muito do que eu vi. E por falar em Detroit Lions, o meu terceiro destaque vai pro jeito que o Detroit Lions simplesmente dominou o Baltimore Ravens nas trincheiras. O Baltimore, como que o Baltimore vence? Sempre ganhando mais jardas terrestres que o oponente. Aconteceu em todos os jogos da temporada passada, por exemplo. Nessa partida, 224 jardas terrestres para a equipe de Detroit, 85 para o Baltimore Ravens. Essa diferença aí de 139 jardas foi a pior do Baltimore Ravens, perdendo a batalha no jogo terrestre, desde 2016, né? Então, algumas coisas me impressionaram aqui. Primeiro, que o Lamar Jackson não conseguia sair da pressão para correr com a bola. E ele foi sacado 7 vezes. Mas sempre quando dava a impressão que ele ia sair para correr, que é o que sempre machuca os oponentes contra os Ravens, tinha alguém para fazer um tackle na linha de scrimmage, né? Número 2, Derrick Henry teve um touchdown na primeira campanha e depois não fez mais nada. Ele teve o quê? 14 jardas depois daquela primeira campanha, incluindo um fumble. Terceiro jogo consecutivo que o Derrick Henry sofre fumble. E a gente está falando de um cara de mais de 1.900 jardas no ano passado. Então, Lamar não conseguiu correr, Derrick Henry não conseguiu correr, e aí do outro lado, a gente viu David Montgomery, Jahmyr Gibbs correndo muito bem com a bola. O que mais me impressionou foram 2 campanhas de mais de 95 jardas. É a primeira vez que os Lions conseguem 2 campanhas de pelo menos 95 jardas num jogo desde 1981. E foi justamente contra um time que geralmente vence as batalhas nas trincheiras, ofensivamente e defensivamente, e que geralmente domina os seus oponentes no horário nobre, né? Então, cara, foi realmente impressionante. E eu mencionei a campanha do Chicago Bears com o ex-coordenador ofensivo dos Lions, Ben Johnson, agora sendo treinador, né, 19 jogadas. Os Lions tiveram uma campanha de 18 jogadas, 98 jardas e 10 minutos e 48 segundos. Uma coisa realmente impressionante. Então, a forma que os Lions venceram os Ravens me chamou muita atenção, porque, de novo, o bully geralmente é o Baltimore. O bully nesse jogo foi o Detroit Lions. Grande vitória fora de casa, grande domínio nas trincheiras. O meu quarto destaque vai para alguns números bizarros, né, da rodada de um modo geral. Eu começo com os Packers, que eu já mencionei, 14 faltas contra o Cleveland Browns. A pior marca dos Packers desde 2010. Um time muito disciplinado que realmente nessa partida fez tudo errado. Perdeu a vantagem nos últimos minutos, cometeu muitas faltas. O quarterback foi pressionado o jogo inteiro. O quarterback teve um turnover muito importante aí na reta final. O Jordan Love estava protegendo muito bem a bola. Então, um jogo esquecível para a equipe dos Packers, mas os 14 turnovers chamam muita atenção. O Jacksonville Jaguars conseguiu a vitória contra o Houston. Houston tá 0-3 na temporada. Os Jags forçaram 3 turnovers. Eu não sei se vocês sabem, mas o Jacksonville Jaguars já forçou 9 turnovers nessa temporada, a melhor marca da NFL, né? Então, uma defesa safadinha que tá roubando a bola dos adversários. Boa vitória aí de Jacksonville em casa contra um rival de divisão. O New England Patriots, o início dos Patriots, sei que eles venceram na última rodada, mas pelo amor de Deus, 5 turnovers para os Pats. 2 turnovers dentro da linha de 5 jardas. Essa marca de 5 turnovers foi a pior marca do time, é a pior marca do time desde 2008. Faz um tempo,
né? New England desperdiçou várias oportunidades e perdeu em casa para a equipe do Pittsburgh Steelers. O Indianapolis Colts tem um punt, juntando punts e turnovers, o número é 1 para os Colts na temporada. Nenhum turnover e um punt. Um punt é o menor número nos 3 primeiros jogos de um time numa temporada ou num período de 3 jogos desde 1950. Qualquer período de 3 jogos seguidos, um turnover, juntando punt e turnover, 1 apenas. Os Colts são uma verdadeira máquina, mais uma vitória expressiva, dessa vez com o Tennessee Titans. E aí, eu já mencionei os special teams, mas a gente tem que mencionar a defesa também. Foram 9 touchdowns de special teams e defesa nesse último domingo, que é o maior número desde 2020. E que tal o Isaiah Rodgers do Minnesota Vikings, cara? Teve interceptação retornada para touchdown, teve fumble retornado para touchdown, na vitória por 48-10 em cima do Cincinnati Bengals. Que performance dominante do Minnesota Vikings. E juntando tudo isso, cara, foi o primeiro dia na história da NFL com pelo menos 2 interceptações retornadas para touchdown, pelo menos 2 retornos de punt retornados para touchdown, né? Aconteceu em Washington e também em Seattle. E também pelo menos 2 bloqueios de field goals retornados para touchdown, né? Simplesmente impressionante. E parabéns também, Atlanta Falcons, né? Levou 30 do Carolina Panthers, grande jogo dos Panthers, né? Mas eu esperava muito mais dos Falcons. 30-0 foi talvez o placar mais chocante dessa rodada, alguns números simplesmente safadinhos. E o meu último destaque vai para aquele menino lá na Califórnia, California Kid, ok? Surfing USA, California Boy, né? Cabelos ao vento, ok? Eu falo de Justin Herbert. Cara, o Justin Herbert foi pressionado o jogo inteiro contra o Denver Broncos. Ele foi sacado 5 vezes, poderia ter sido sacado umas 12 vezes, sinceramente. Mas foi pressão o jogo inteiro em cima dele. Mas nos últimos 2 minutos, Jay Herb realmente brilhou. E não foi só nos últimos 2 minutos do jogo, nos últimos 3 minutos. Nos últimos 3 minutos também do primeiro tempo. Eu tô falando de 2 passes que não é qualquer quarterback que faz. Primeiro pro Quentin Johnston, reta final do primeiro tempo, né? Uma bola maravilhosa para colocar os Chargers pertinho da end zone para anotar um touchdown. E aí depois na reta final, com seu time perdendo e Denver assumindo o momentum da partida e dominando defensivamente nas trincheiras, Justin Herbert conseguiu um passe simplesmente majestoso para o Keenan Allen. Os recebedores estavam sendo bem marcados o jogo inteiro. E o Justin Herbert, sob pressão, conseguiu encaixar um passe espetacular para o Allen para empatar o jogo. E depois, na reta final, ele foi lá e posicionou o Dicker the Kicker para o field goal vitorioso. Justin Herbert termina esse jogo com 300 jardas, não sei como, e ele tem 860 jardas. É a melhor marca da NFL depois de 3 rodadas. Os Chargers estão 3-0 e o Justin Herbert está simplesmente brilhando. Ele é um dos meus jogadores favoritos. Ok, então aí está o meu top 5 dessa rodada, meus jovens maravilhosos. Deixa o like, deixa o comentário, né? Vamos conversar aqui, não é verdade? Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos os jovens maravilhosos da NFL Brasil. Tchau!